Queridos, a nossa denominação, a nossa igreja episcopal, filha, do anglicanismo, é uma igreja litúrgica que segue um padrão, que tem uma orientação, um livro de orientação. A igreja da Inglaterra ela é fruto da reforma protestante, da reforma do arcebispo Thomas Cranmer, que é o principal aí nesse processo de simplificação dos ritos, de tradução. A Igreja da Inglaterra adota a língua inglesa, a língua falada pelo povo, para o uso na liturgia, retirando assim o latim. O latim deixou de ser a língua oficial da Igreja da Inglaterra no culto. E a partir da reforma, a língua inglesa, e a língua nos diversos países. E as traduções que aí foram feitas do livro de oração, o livro de oração comum. São as traduções, são várias traduções aí pelo mundo. A primeira foi de 1549. E este livro, chamado Livro de Oração Comum, que é o livro oficial da Igreja Anglicana, é um livro adotado pelas diversas congregações espalhadas pelo mundo. Da Igreja Episcopal, Igreja Episcopal Carismática. É um livro que orienta os passos que o ministro deve dar na liturgia, na condução dos ritos litúrgicos. E é um livro onde você vai encontrar orientações para o batismo, por exemplo, o ritual do batismo, da confirmação, do casamento, o ritual de unção dos enfermos, as orações a serem ditas com os doentes, o serviço fúnebre. Ali você tem essa orientação, e também, é claro, os textos próprios da Eucaristia, do culto eucarístico, as partes que, claro, vão mudar de semana a semana, às vezes diariamente durante o ano litúrgico. Então você tem as orientações de culto, momento de ficar em pé, de levantar-se, da leitura da palavra, da pregação, os textos bíblicos a serem usados. Nós não inventamos os textos, Por inspiração eu abro um texto bíblico e começo a ler. Não, nós temos um calendário que vai nos orientar nos tempos litúrgicos, as leituras. Então, ela não é fruto do que eu quero, do que eu quero ler, mas de uma orientação que tem um caráter didático, como eu já falei, e ao mesmo tempo contemplar os mistérios, principais mistérios da nossa salvação. É um livro importante que nós preservamos, guardamos, porque você tem aqui toda a catequese da nossa igreja, que é passada durante o culto. O culto é uma catequese. É uma catequese também quando nós observamos todas essas orientações, e as rubricas que estão ali no texto orientativo. É claro que o livro de oração comum não é para engessar, nos fechar ali, sem liberdade. Sim, nós podemos usar aquele parâmetro, mas colocar ali a nossa alma, colocar a nossa vida, trazer para o cotidiano das pessoas, inculturar o texto sagrado, dando vida, porque se nós apenas repetimos as letras ou as rubricas, aquela sequência, sem colocar vida, alma, se torna algo monótono, repetitivo, que não chega ao coração das pessoas. Vamos colocar então em prática essa
o nosso livro de oração, né, como uma regra orientativa e não assim algo que nos prende, não. É uma orientação de culto. Assim é a nossa igreja anglicana episcopal.